A ministração de Jesus Cristo na Terra de Abundância, como descrito em 3º Nef 17, nos oferece não só um vislumbre da compaixão e amor de nosso Salvador, mas também lições eternas sobre a natureza do seu ministério e o que ele espera de nós como seus seguidores. Após um dia inteiro de ensino, Jesus disse ao povo que seu tempo estava próximo, que ele precisava partir e voltar a seu Pai. No entanto, mesmo após essa declaração, algo maravilhoso aconteceu. Ninguém quis ir embora. A multidão permaneceu em silêncio, mas Cristo, com sua capacidade divina de entender os corações, sabia o que sentiam. Eles desejavam que ele ficasse um pouco mais. Aqui vemos uma característica essencial de Jesus Cristo: sua sensibilidade para com os nossos sentimentos e necessidades. Ele não apenas vê nossas ações ou ouve nossas palavras, ele enxerga profundamente o que está em nosso coração. O desejo daquele povo, mesmo não verbalizado, era que o Salvador permanecesse com eles. E ele, movido por esse desejo sincero e pela compaixão que sempre demonstrou pelos filhos de Deus, decidiu ficar um pouco mais. Pensemos no significado desse gesto. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tinha outras coisas a fazer, outros lugares para estar, mas ele fez do amor e da compaixão sua prioridade. Que exemplo impressionante para nós! Quantas vezes estamos ocupados com nossas responsabilidades, com nossos afazeres, nossas rotinas diárias, mas somos chamados a parar, a dedicar um tempo a alguém que precisa de nossa ajuda, de nosso amor ou de nosso consolo. Jesus nos mostra que, por mais importante que seja o que estamos fazendo, há momentos em que mostrar compaixão deve ser nossa prioridade máxima. Já aconteceu de você estar ocupado com suas tarefas diárias e demandas e, de repente, uma pessoa vir à sua mente? Isso pode ser um sussurro do Espírito Santo, te inspirando a fazer algo por essa pessoa naquele momento. Quando isso acontecer, desafio você a pausar o que estiver fazendo e enviar uma mensagem simples a ela. Mesmo que vocês não tenham tanto contato ou não conversem frequentemente, essa pequena atitude pode ter um grande impacto. Você nunca sabe o quanto suas palavras podem alegrar ou mudar o dia de alguém. E o que se segue é descrito nas Escrituras como algo indescritível. Nenhuma língua pode expressar, nem homem algum pode escrever, nem o coração dos homens conceber tão grandes e maravilhosas coisas quanto as que vimos e ouvimos Jesus proferir. O próprio Salvador, após essa experiência, declara: "E agora, eis que é completa a minha alegria." Cristo, que conhece a plenitude da alegria celestial, declara que sua alegria estava completa naquele momento de ministração, ao se conectar de maneira tão profunda com aquelas pessoas. Essa passagem nos ensina que, quando estamos em sintonia com o Espírito e ministramos uns aos outros com o amor de Cristo, também podemos experimentar alegria. Quando seguimos o exemplo do Salvador e colocamos os outros acima de nós, quando ouvimos e respondemos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sentiremos uma paz e alegria que só podem vir dele. Jesus curou os enfermos, abençoou as crianças e orou por aquele povo. Imaginem a profundidade espiritual desse momento. Ele sabia das suas dores, dos seus desafios e, em sua infinita compaixão, ministrou a eles. Isso me faz refletir sobre a nossa própria necessidade de buscar por esses momentos de ministração em nossas vidas. Muitas vezes, podemos pensar que não estamos à altura, que nossas orações não são suficientes, ou que não temos poder para aliviar o sofrimento dos outros. Mas lembremos, Cristo estava presente e agiu em uma terra comum, entre pessoas comuns, e realizou milagres extraordinários. Da mesma forma, também podemos, com nossa fé, realizar milagres nas vidas uns dos outros, mesmo que sejam pequenos gestos de compaixão e bondade. Quando ele diz que sua alegria estava completa, ele não se refere apenas à alegria de realizar milagres ou de estar com aquele povo. Ele se refere à alegria de amar plenamente, de ministrar com perfeição. Esta é a alegria que devemos buscar quando colocamos o serviço aos outros no centro de nossa vida. Esse momento entre Jesus e o povo da Terra de Abundância é um convite para cada um de nós. Um convite para que possamos refletir sobre a nossa própria disposição de ministrar, de servir e de amar. Será que estamos dispostos a ficar um pouco mais quando somos chamados a servir?
Estamos atentos às necessidades dos outros, mesmo quando eles não as expressam com palavras? Conseguimos ouvir o Espírito que nos inspira a agir em compaixão? Apesar de estar diante de uma multidão de cerca de 2.500 pessoas, Cristo encontrou uma forma de ministrar individualmente. Ele curou os enfermos, abençoou cada criança uma a uma e orou por todos. Mesmo com seu tempo limitado, ele nos ensinou que cada alma é preciosa e merece atenção e cuidado individual. Notamos que Jesus ministrou as necessidades físicas, curando os doentes, mas também as necessidades espirituais e emocionais. Ele enxergou o sofrimento das pessoas e, com grande compaixão, atendeu a essas necessidades, curando tanto o corpo quanto a alma. A compaixão foi um dos atributos que tornou seu ministério tão eficaz. Ele sentiu profundamente o sofrimento de todos e respondeu com amor e misericórdia. Jesus também nos ensina como ministrar hoje. Ele diz: "Levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo." Ele nos chama a seguir seu exemplo, a ministrar com o mesmo cuidado e compaixão, e a não afastar ninguém. Mesmo quando alguém está afastado espiritualmente, somos chamados a ensiná-los, orar por eles e continuar ministrando com paciência, sempre buscando levá-los de volta a Ele. Imaginem por um momento como seria ouvir o Salvador orando por você. Que sentimento extraordinário seria saber que Ele, o Filho de Deus, está intercedendo por suas necessidades, seus desafios e sua alma. Em 3 Nef 19, lemos que os discípulos e a multidão tiveram essa experiência sagrada. Eles ouviram o Salvador orar por eles com palavras que não podem ser escritas, nem proferidas pelo homem. Essa oração foi tão poderosa que encheu seus corações de compreensão espiritual, e a fé deles foi fortalecida de maneira extraordinária. O exemplo de Cristo nos ensina muito sobre a oração. Primeiro, vemos a importância de orar com propósito. Os discípulos, ao se ajoelharem, oraram pelo que mais desejavam, que o Espírito Santo estivesse com eles. Eles oraram com sinceridade, e suas palavras não eram repetitivas, pois o Espírito os guiava. Segundo, Jesus nos mostra que a oração é um ato de intercessão. Ele não orou apenas por si mesmo, mas rogou ao Pai por aqueles que o seguiam, pedindo para que fossem purificados e unidos nele. Isso nos ensina a orar por nós mesmos e pelos outros. Precisamos buscar constantemente o Espírito, orar uns pelos outros e fazer isso com humildade e fé. Em 3 Nef 18, vemos o Salvador instituindo a sagrada ordenança do sacramento entre o povo, e ele nos ensina que, ao participarmos dela, devemos sempre lembrar dele. Porém, ao fazermos algo com frequência, como no sacramento, semanalmente, há o risco de que se torne apenas um hábito, em vez de uma experiência espiritual. Jesus nos deu o sacramento para nos lembrar constantemente de seu sacrifício expiatório. Ele enfatiza que devemos sempre lembrar dele, sempre guardar seus mandamentos e sempre ter seu Espírito conosco. Significa que o sacramento não é apenas um ato repetitivo, mas um momento de renovação espiritual que deve impactar nossa vida diária. O presidente Henry B. Eyring nos deu sugestões sobre como podemos tornar o sacramento mais significativo. Ele sugere que, durante o sacramento, podemos refletir sobre como o sacrifício do Salvador tem influenciado nossa vida. Perguntas como: como o sacrifício de Cristo está moldando minhas ações e pensamentos? Podem nos ajudar a transformar esse momento em um verdadeiro ato de adoração. Para melhorar nossa adoração, podemos nos preparar durante a semana, examinando nossas ações e buscando maneiras de ser melhores discípulos de Cristo. Ao fazer isso, o sacramento não apenas nos purifica, mas nos fortalece, renovando nossos convênios e nosso compromisso com o Salvador. Posso levantar a luz de Jesus Cristo. Levantar a luz de Cristo para que brilhe perante o mundo significa viver de forma a refletir o amor, os ensinamentos e o exemplo do Salvador em nossa vida cotidiana. É sermos um exemplo de bondade, justiça, compaixão e integridade, permitindo que os outros vejam, através de nossas ações, a influência positiva do Evangelho. Ao contemplar o que a multidão desejou após estar na presença do Salvador, fica claro que o dom do Espírito Santo é extremamente valioso.
Este dom não só nos guia e conforta, mas também nos ajuda a discernir entre o bem e o mal, promovendo um relacionamento mais profundo com o Senhor. O Espírito Santo é desejável porque ele nos traz consolo nas dificuldades, sabedoria nas decisões e um sentido de propósito em nossa vida. Para buscar sinceramente essa companhia, devemos nos esforçar para viver em sintonia com os princípios do Evangelho, cultivar um coração humilde e aberto, e dedicar tempo à oração e ao estudo das Escrituras. Ao fazermos isso, estaremos mais receptivos à influência do Espírito em nossas vidas, permitindo que ele nos conduza em nossa jornada. Olá, amigos e irmãos! É com grande alegria que celebramos a conquista de 1000 inscritos em nosso canal. Quero expressar minha sincera gratidão a cada um de vocês que se inscreveu e compartilhou nossos vídeos. Ao divulgar nosso canal, vocês também estão ajudando a propagar o Evangelho. Muito obrigado pela sua colaboração. Peço que continuem se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando nossos conteúdos. Juntos, podemos levar a mensagem do Evangelho a ainda mais pessoas. Até a próxima!